vamos falar de um outro assunto que também está movimentando não só Brasília, como todo o país, a questão do INSS, essa fraude que vitimou milhões de brasileiros, beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS. Vou convidar aqui para a nossa transmissão a repórter Ariane Bittencourt, porque hoje o governo apresentou uma coletiva de imprensa com dados de que, a partir de hoje, está comunicando 27 temos aqui os números, 27 milhões de beneficiários do INSS, de que essas pessoas não tiveram descontos, mas que outros 9 milhões tiveram descontos de entidades associativas. Essas pessoas que tiveram descontos serão comunicadas a partir da próxima terça-feira, diretamente pelos canais oficiais do INSS, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, e também é possível ter essa informação por meio do canal, o número de telefone também do INSS 135. Esses 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram, então, os descontos de entidades associativas serão comunicados na próxima terça-feira por meio desses canais oficiais, e já no dia seguinte eles terão ali esses canais oficiais do INSS sem nenhum intermediário, vão poder dizer ali se autorizaram ou não esses descontos, e a partir daí as próprias entidades serão comunicadas por parte do INSS e terão de devolver os valores descontados. Vou então chamar aqui para a nossa transmissão a repórter Ariane Bittencourt, que acompanhou toda essa movimentação aqui em Brasília em torno desse anúncio muito esperado pela população, não é, Ariane? Então, já há esse cronograma, já há esse plano aí de ressarcimento de fato para quem teve danos, para quem teve esses descontos feitos ao longo dos anos, não é isso? Muito boa tarde a você. É isso mesmo, Suane. Boa tarde para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. Demorou, porque cerca de 2 semanas desde a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, aí, neste momento, a gente consegue receber esse plano atualizado, divulgado pelo governo federal, indicando como vai funcionar a devolução dos valores que foram descontados irregularmente de aposentados e pensionistas. E o governo está preocupado, para além de dar uma resposta nesse sentido, com os golpes que podem acontecer durante todo esse processo. Por isso, foi reforçada justamente essa máxima de que toda a comunicação com os beneficiários, com os segurados, vai ser feita de fato, como você bem disse, pelo aplicativo Meu INSS, pelos canais Meu INSS, mensagens oficiais, ou pela central de atendimento, telefone 135. Mensagens de texto, ligações, mensagens de WhatsApp, qualquer outro tipo de comunicação será fraudulenta, abre margem para ação de golpistas, portanto, a orientação é não confie em qualquer outro tipo de comunicação. Mas então o que o governo fez hoje foi justamente sentar à mesa no Palácio do Planalto, depois de nessa semana já ter se reunido ali a portas fechadas com o próprio presidente Lula, que agora está viajando. Foi uma reunião que acabou sem anúncio, tratou do assunto do INSS. 2 dias depois dessa reunião, vem essa coletiva de imprensa. Então, reforçando que 27 milhões de brasileiros conseguiram escapar dessas fraudes do INSS e não foram descontadas, reforçando que essas pessoas hoje, desde o começo do dia, estão sendo informadas pelo Meu INSS de que estão ilesas, de que não tiveram nenhum tipo de prejuízo diante dessa fraude, e com relação àquelas que foram descontadas, aí sim haverá um outro prazo, um outro trâmite. Então, reforçando que na semana que vem, a expectativa é que no próximo dia 13, as pessoas que foram descontadas sejam notificadas por esse mesmo canal sobre esses descontos, e a partir daí, a expectativa é que elas tenham acesso no dia seguinte ao nome da entidade que as descontou e ao valor exato que foi descontado de cada uma dessas pessoas. E aí, com esses dados em mãos, o aposentado, o pensionista, vai informar ao INSS se esse desconto foi autorizado ou se não foi autorizado. No caso de um desconto irregular, o que vai acontecer é que a Advocacia Geral da União vai entrar no circuito e acionar essa entidade dizendo: veja, esse aposentado, esse pensionista me disse que não
autorizou esse desconto. Então, comprova para mim que você tinha algum tipo de vínculo com essa pessoa. Me apresenta os documentos dela, algum tipo de documento assinado, dando esse sinal verde, e aí essa entidade vai ter um período de 15 dias para apresentar essa documentação. Se isso não acontecer, portanto, na falta de provas de que esse vínculo existia, a entidade terá outros 15 dias para que possa devolver o valor descontado irregularmente. E essa devolução, Suane, não vai ser feita na conta, por Pix ou, enfim, de outra maneira, direto para o segurado, mas sim para o INSS. E é o INSS que, em posse desse valor, vai acionar o aposentado e pensionista na sua própria folha, na sua conta de receber o benefício, e a partir dali depositar a devolução desse valor irregularmente descontado. E aí, da onde vem esse dinheiro, né? Uma pergunta que ficou sem resposta durante vários dias e que hoje a AGU informou que, a priori, pelo menos parte desse dinheiro virá do bloqueio de bens dessas entidades e dos dirigentes dessas entidades também. A Advocacia Geral da União pediu o bloqueio de bens no valor de mais de 2,5 bilhões de reais para que esse dinheiro, sendo bloqueado, fique ali guardado para servir para começar, pelo menos, a pagar as pessoas que foram descontadas de forma ilegal, Suane. Ariane, vou te fazer mais uma pergunta, e falando ainda sobre de onde saíram esses recursos, é porque tiveram algumas entidades que foram apresentadas durante essa coletiva que teriam sido criadas somente para fazer essa fraude, né? Foram 12 entidades ali que foram criadas só para fazer essa fraude, e durante a coletiva, o ministro da AGU, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, disse que faria então a suspensão de passaporte, né, dos dirigentes dessa entidade, e também o bloqueio de bens, inclusive para que pudesse garantir que teria esses recursos para fazer o pagamento, esse ressarcimento aos aposentados, não é isso? Exatamente, Suane. O que a Advocacia Geral da União está temendo é que os dirigentes dessas entidades que foram criadas apenas, única e exclusivamente para a prática dessas fraudes, possam primeiro fugir do Brasil e depois usar contas no exterior para que possam movimentar esse dinheiro que foi desviado e que porventura esteja guardado neste momento aqui no Brasil ou aplicado de alguma outra forma. Então, o pedido é para que esses passaportes sejam apreendidos, justamente visando evitar fuga. A Advocacia Geral da União, inclusive, diz ter indícios, conforme o avanço da investigação, de que há pessoas com planos, com intenção de fugir do país diante do avanço das investigações contra essa fraude. Há também indícios que algumas dessas pessoas teriam usado criptomoedas para que pudessem, de alguma forma, esconder esse dinheiro que foi desviado. Inclusive, as operadoras dessas criptomoedas já estão sendo acionadas para que possam prestar esclarecimentos e ajudar a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União também, enfim, todos envolvidos nessa investigação, a fazer o mapa, o caminho percorrido por esse dinheiro, que a gente lembra que começa pequeno, relativamente pequeno, né? Porque a gente sabe que para muitas famílias um desconto de 50, 60, 70 reais por mês faz muita diferença, mas que num somatório de 1 ano, 2, 3, 4 anos, aí a gente percebe que são montantes realmente muito expressivos e, portanto, existe muito dinheiro a ser rastreado, mapeado e, no fim das contas, devolvido, que é o que mais interessa a esses aposentados e pensionistas que descobriram, muitos ainda nem sabem, mas alguns já descobriram que foram descontados por anos sem que fizessem ideia disso, Suane. Agradeço muito a sua participação, trazendo esclarecimentos, e já deixo o recado para quem nos acompanha que amanhã é a Ariane que estará no comando aqui do Poder Expresso. Seja muito bem-vinda a esse comando, você estará muito bem resguardada pela nossa equipe da informação, Ariane. Uma ótima tarde a você. Obrigada, Suane. Estou animada, muita responsabilidade, mas amanhã estarei aqui com todo mundo. Um bom trabalho para você. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.